Olá, boa noite. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Matheus. Oi, oi, Dani, Mari. Tudo bem, Mari? Tudo bem? A Rebeca entrou. Olá, Oi, Priscila. oi, Tudo tudo bom? bem, Rebeca? Tudo ótimo, e você? Tudo jóia, tudo bem. Que bom que você aceitou aí o convite para esse bate-papo. Claro, Estou sempre muito rico a gente feliz. compartilhar conhecimento, né? Muito bom, muito bom. Estou muito feliz. Ai, que bom. E a gente veio conversar de um assunto super relevante, né, hoje, que é falar dos nossos hipotônicos e de como a gente pode ajudar eles, né? Exato. Tão difícil, né? A gente tem tanto foco, às vezes, dos espásticos, dos distônicos, né? E a turma da hipotonia, que é um grande desafio na reabilitação. Eu adorei o tema quando você falou, porque é difícil a gente ouvir abordagens sobre a hipotonia, né? Ela está sempre na espasticidade, na distonia, na ataxia. Isso mesmo, isso mesmo. E a gente sente essa necessidade, né? Às vezes o paciente chega super hipotônico e às vezes é uma hipotonia axial mesmo, e a gente precisa pensar numa estratégia que possa ajudar ele, não só terapeuticamente, mas em casa e tudo mais, né? Exato, exato. Eu acho que a gente tem várias estratégias, né, de baixo custo. A gente recebeu na caixinha alguns pedidos sobre estratégia de baixo custo, de alto custo, mas muito à mão do terapeuta também o olhar e as abordagens que podem melhorar as hipotonias axiais, enfim, ausência de controle de cabeça, tudo isso que a gente vai falando ao longo dessa hora aqui. Isso, muito legal. Vamos começar pensando, né, nessas questões axiais, então, já que a gente já começou a falar, né, das hipotonias axiais aí, e o que que a gente tem de recurso que a gente pode lançar mão para ajudar essas crianças? Vamos. Eu acho que assim, esse grande desafio, a hipotonia axial, ela vai também, a gente começa a englobar o grupo também do tônus misto, né? E dos Isso, distônicos. Então, é uma abordagem, um olhar que a gente tem não só para os hipotônicos puros, né? Digamos assim, puros, mas para os tônus mistos, para os distônicos, geralmente a gente tem uma hipotonia de eixo, né? isso. Então, a gente tem um E às tronco. vezes a gente até tem um tetraparético espástico, uma hipotonia de eixo. Exato, é poucos, né? A não ser aqueles mega em Sim, opstótono, que vão ter sim, um tronco que não vai estar hipotônico ou com algum déficit que vai se assemelhar nas conversas que a gente vai ter sobre a abordagem de hipotonia, né? De eixo. isso Então, mesmo. a gente tem, além de, obviamente, todas as abordagens de atividade física e fortalecimento, a gente está muito em altas conversas sobre as vestes, né? Que Isso. dispositivos de tecnologia a gente pode mais tecnologia, mais investimento ou menos, mas a gente consegue lançar mão de vestes e bandagens, mas as bandagens acho que já são uma outra vertente que eu acho mais complicado quando a gente pensa num hipotônico, porque vai ser um uso mais contínuo, né? E a pele dessa criança não vai dar muito conta, Não assim, na dá. minha opinião. É. Não sei se você concorda nessa prática, quando a gente fica ver às vezes colocação em paravertebral e abdominal, tudo. Eu só penso, eu falo, nossa, e amanhã, depois de amanhã, semana que vem, mês que vem, E semana que vem, né? Vamos colocar de novo. E na outra você semana? vai Eu mumificar a penso também, criança, sim. né? Então, quando a gente precisa pegar um core, essa pele vai sofrer, principalmente se precisar de uma ancoragem maior, né? E o hipotônico a gente já tende a ter toda uma flacidez,
toda a derme mais sensibilidade. sensível, exatamente. Não é uma criança que tem, não é um corpinho com uma história de uso, de muito movimento, de carga, de contração. Então, a pele não tem, né, muita resistência mesmo. As camadas são bem fininhas para essa turma. Isso. E aí, pensando nessas vestes, a gente tem os coletes, né? Então, isso, a gente tem de tudo, né? Assim, dos coletes em si, assim, pensando no mais top do que a gente falaria seria o Teratogs, né? Que daí é patenteado. Para quem não conhece, é um colete que a gente coloca que ele é emborrachadinho, então ele vai direto na pele da criança. É o conjunto do colete da bermuda. E ele vem com faixas acessórias para você fazer as correções pontuais. Mas, no geral, quando a gente pensa no hipotônico global, que não tenha grandes assimetrias, você dá uma referência sensorial do tronco e dessa abraçada do core, né? De eixo, musculatura transversa, que ali não está acontecendo muita contração. Então, o coletinho em si, ele deve ficar sempre bem justinho. E o Teratogs, ele é isso. A preferência é que ele seja usado direto na pele do paciente e que isso seja usado ao longo do dia, não é para usar por 1 hora só em terapia. Sim. E a gente tem brasileiro, né, assim, saindo do Teratogs, que muitas vezes não é acessível para grande parte da população, para 70% da nossa turminha, né? Tem as marcas brasileiras que fazem os coletes de neoprene. Então, dependendo da espessura, tem a FlexCorp, que é, acho que, mais conhecida aqui no Brasil, que a gente usa bastante. Ele não tem a borracha, a camada de borracha do Teratogs, mas ele é um neoprene que você pode graduar, se vai ser 2 milímetros ou 3 milímetros, furadinho, enfim. E ele também dá essa estabilidade, né? E daí, é uma informação proprioceptiva, né? Isso, você tem a mecânica, dependendo da espessura do neoprene, né? E então você tem uma informação mecânica e você tem a proprioceptiva, né? A sensorial. Então, as duas juntas é o que a gente consegue, que a gente vê uma resposta positiva. E além delas, a gente pode acrescentar as faixas. Então, você tem faixas em X, né? Para daí você fazer uma correção mais efetiva. Você pode pôr na parede abdominal, você pode pôr em função de extensão de tronco, enfim. Em uma assimetria, você pode fazer um X lateral. Daí, o terapeuta... A formação principal eu sempre indico, mesmo que você não possa trabalhar direto com a roupa Teratogs, faça o curso com as meninas com o Teratogs, né? Eu acho, aqui em São Paulo, quem dá é a Bia e a Marina, da Theraps, em Campinas. Eu não sei pelo Brasil, acho que pela Fisiovital deve ter. Isso que eu ia falar. A Fisiovital, às vezes, lança a mão de alguns cursos, né? Isso. Direto o Teratogs é o TF1, é o FIT em 1 e 2, né? Isso. E eu vi que já teve até com a Beverly Kuzik diretamente, então eles conseguem fazer um apanhado também, porque eles acabam trazendo para o Brasil, né? Então, eu acho que conseguem. Eles são os únicos importadores oficiais, né? Até onde eu sei. Se alguém se mudou alguma coisa, daí corrige a gente aqui nos comentários. Mas eu acho que a Fisiovital é a única que é importadora oficialmente do Teratogs. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu ia falar justamente disso, né? Das faixas, e a gente pode usar até as faixas, por exemplo, para ajudar o core, por exemplo, né? Então, eu uso muito, às vezes, lá na clínica, a gente fazer uma estabilização abdominal, né? Que, na verdade, é contenção com a faixa. Faz uma faixa em X em região abdominal para diminuir... Quando a gente está falando dos hipotônicos, a gente geralmente apresenta aquele abdômen globoso, o que vai desencadear todo um desalinhamento na postura, né? Então, você criar essa parede abdominal favorável para ele funciona. A gente tem um tabu muito grande, sempre uma discussão. Eu acho que toda discussão é muito rica, né? Quando ela é embasada. Então, tem, às vezes, o time vestes e o time não vestes, né? Eu acho engraçado, assim, geralmente engraçado, pensando na parte da discussão interessante, porque às vezes as pessoas falam assim, não, mas acho que você não devia colocar faixas ou coletes, porque senão vai enfraquecer a musculatura desse paciente. Eu falo, eu concordo, se for eu usando uma cinta ou algo assim. Agora a gente está falando de crianças com lesões neurológicas, onde elas não têm essa capacidade de contração voluntária e a gente não sabe se uma vez vão ter. Isso. E daí você está privando vivências nas posturas bem alinhadas, né?
É isso mesmo. Por privá-lo de um bom alinhamento. Então, se a gente precisa... É a mesma coisa que eu disser que não posso colocar afo porque senão esse pé nunca vai caminhar sozinho. Não, ele às vezes não vai. E vai ficar pior ainda. E Então, ele as precisa de órteses... uma informação que ele ainda não tem, né? Exato, a gente não sabe se um dia ele vai ter. Então, eu não posso esperar ele conseguir uma contração abdominal efetiva ou de tronco para ele vivenciar a postura sentado. E eu também não posso colocar ele sentado mega cifótico, sem estrutura abdominal, porque a gente vai comprometer deglutição, articulação de fala, postura de cabeça, né? Com todo o campo visual e o alcance de membros superiores, né? Quando a gente fala em hipotonia de eixo, a gente tem que lembrar que isso está dando suporte para a movimentação de cabeça e de membros superiores de alcance. A gente não entrou ainda na questão dos switches, mas só fazendo o gancho dessa questão do alcance, tem um estudo bem interessante, vou colocar no grupo amanhã do Telegram. Eles fizeram o estudo eletromiográfico, a tarefa de alcance, oscilação de centro de massa, com as crianças com o switch, né? Que acho que era do Pedia Switch esse estudo. Que são os conectores elásticos, enfim. Onde observaram que com uma abordagem de melhor estabilidade axial, as crianças desempenharam uma tarefa de alcance melhor e com menor oscilação do centro de massa. Então, você está proporcionando uma vivência e atividade muito mais altas, mais participação na atividade, né? Participação, ele tem uma estabilidade de eixo, ele consegue liberar o braço para brincar, ele consegue liberar a perna muitas vezes para posição ortostática. Isso. Então, a gente dando uma estabilidade, eu sempre falo, o desenvolvimento é assim, né? Próximo distal. Então, se a gente pensar nessa questão, também precisamos estabilizar o eixo desse paciente para dar mais possibilidades para ele. Com certeza. A gente, assim, na prática, né, a Flávia falou também, obrigada, que a vivência clínica, a gente vê uma melhora biomecânica. Agora os estudos estão começando a olhar para as vestes separado dos protocolos de intensivo. Isso. Porque a gente tinha na literatura até poucos anos, até 3, 4 anos, no máximo 4 anos, acho que foi quando apareceu o primeiro estudo da biomecânica da veste isolada, né? Ela geralmente está ali no protocolo de intensivo, e assim, o intensivo ele já está bem robusto na literatura, que ele tem o seu efeito, né, positivo no processo de reabilitação. Mas daí, será que a veste fez diferença nesse contexto? A gente precisa entender o que a veste faz de imediato na biomecânica. A gente tem 3 estudos só por enquanto que são bacanas, que dão esse olhar biomecânico imediato para o uso da veste. Perfeito, perfeito. E a Flávia mesmo colocou aí a questão da prática clínica. A gente vê as necessidades, muitas vezes, de ter um equipamento, um recurso, né? Para ajudar esse paciente a executar uma tarefa. Então, eu acho que cai muito bem. Eu acho que também precisamos estudar mais, né? Nos colocar mais nessa questão do estudo para melhorar e embasar mais também, né? Porque muitas vezes a gente fala, olha, funciona, olha, compra um colete ou indica tal. Mas aí o pessoal fala, mas funciona mesmo? Vai melhorar? Não vai melhorar? Né? Ou vai enfraquecer, igual você colocou? E não, a gente vê na prática clínica que ele auxilia, né? Exato, exato. Acho que assim, tem que saber também o que funciona, assim, para qual que vai ser a prescrição de uso, né? No geral, a Beverly Kuzik, que foi quem criou o Teratogs e diz que o slogan justamente do Teratogs é você levar a terapia para casa, as mãos do terapeuta para casa, né? Então, você manter esse paciente, essa criança alinhada por um maior volume de tempo do seu dia. Mas isso não vai servir para todo mundo. Não. Então, a gente pensar que situações, depende de cada criança e quanto de suporte esse colete está dando, essa veste, para dizer se ela vai passar 8 horas do dia, se ela vai passar 4 horas. Se no momento da terapia eu preciso da veste ou eu não coloco a veste, né? Elas não podem ser limitadoras, né? Não existe protocolo, né? Então, não existe uma receita. Caso. Não dá pra gente falar, olha, para hipotônico você usa 8 horas, para tetraespástico, não tem, a gente não tem nada na fisioterapia que tem essa receita de bolo, né? Então, justamente desenvolver o raciocínio clínico é o que a gente mais precisa nas conversas, para que cada um tenha a escolha é o N igual, é o 1, né? O paciente N igual a 1, assim, o seu paciente, ele é único nos seus componentes. Você vai achar similaridades em artigos e, obviamente, a gente vai tendo esse filtro e vai lendo, mas para aquela criança não tem uma receita de bolo. Não tem, não tem. Eu acho que para nenhuma delas
a gente está sempre construindo quais são as necessidades, o que cabe aqui, o que não cabe. Então, por exemplo, um paciente que a gente já sabe que ele está evoluindo muito bem em relação à estabilidade. Muitas vezes não tem necessidade de você colocar um recurso adicional ali, porque ele já está desenvolvendo aquela habilidade. Daí, às vezes ele está ativamente, ele está, por exemplo, em situações dinâmicas e posturas altas, né? A gente tem muito isso, então tá no em pé, uma criança mais leve que vai deambular. Nesse momento, ele não precisa da veste. Quando ele vai para a escola, às vezes ele desaba. Ele fica com sustentação na postura sentada muito ruim. Então, às vezes a gente pode prescrever a veste para uma situação escolar onde eu não quero desviar o foco do aprendizado com um gasto energético muito alto para a sustentação da postura sentada. Então, essa criança, por exemplo, pode se beneficiar de uma veste durante o uso na escola. E, em contrapartida, dependendo da cidade que tem, às vezes é muito calor. Daí tem uma sudorese intensa, você vai desidratar a criança, ela vai desabar na escola se ela passar o dia inteiro com o colete, né? Com a veste. Por isso que é tão individual. Perguntaram de vestes mais baratas, né? Eu acho que a Rê até colocou a FlexCorp e tem a Panda também. Né? E tem a Panda, a Panda, eu não sei se ela vem com a bermudinha ou é só a parte do colete, tipo a regata. Ela tem também a bermudinha. Ela tem o body e tem a bermudinha. Tá. A gente já, assim, é delicado, alguns pais às vezes compram neoprene, fazem. Eu acho assim, se for se aventurar nisso, é importante estar com o terapeuta junto para ver o desenho, a espessura do neoprene, aonde vai cada velcro. Então, a gente sabe que não é, principalmente para as crianças pequenas que perdem rápido, né? Não é um investimento barato. Não é. Hoje em dia tem muitos perfis, tem o perfil Inclusa aqui no Instagram, que eu acho super bacana, que é de venda de usados. Então, eu já vi isso. Segunda mão. Funciona muito, porque acaba perdendo muito rápido, né? Perde rápido, principalmente para os pequenos, antes dos 6, 7 anos de idade, vai perdendo, tem vários estirões, então você consegue comprar de segunda mão uma boa qualidade, né? Claro que sempre, quando a gente fala que vai comprar nesses grupos, alinhado com o terapeuta que acompanha, para ver se a real prescrição disso, porque às vezes a gente vê pais que foram por conta e compraram um colete, né? Então é importante estar alinhada essa prescrição, né? Não precisa de receita médica, mas tem que estar alinhada. Eu tenho uma mãe que produziu. A mãe dela é costureira, tal, ela produziu. Mas a gente olhou a espessura, principalmente a espessura, né, do neoprene. Exato. Porque muitas vezes é muito grosso e não produz o que a gente precisa. Então, a gente tomou alguns cuidados, mas mesmo assim ele não ajustou. Sabe? Assim, o corte ele é delicado. Sim, é muito delicado. Então, assim, precisa realmente ser uma empresa que tome alguns cuidados e que conheça muito bem essa questão terapêutica, porque não adianta ser só costureira, né? Então, às vezes... tem todo um recorte. Eu gosto dos mais fininhos. O da Flex que eu gosto é aquele todo furadinho, né? Se não dá para ser o Teratogs. O da Flex furadinho, você consegue fazer um ajuste, você abraçar de uma forma que você, mesmo assim, permite mobilidade, você mantém com mobilidade, mas você tem todo o engajamento desde o ombro até glúteo, né? Por isso que eu gosto também dos que tem a bermudinha. Isso. Aí cria ponto de fixação para faixas, né? Sling, enfim, o que mais que a gente for utilizar. Mas você só fez outro gancho, Rê. Vamos falar agora dessas questões aí elásticas, né? Vamos, a Mari perguntou aqui, que passou em cima, o que muda biomecanicamente com a veste, que falou esses estudos, né? Um desses estudos, que é com o Switch, eles colocaram a plataforma para ver oscilação de centro de massa e a tarefa era alcance, o teste de alcance. E daí eles observaram que melhorou, diminuiu a oscilação do centro de massa na postura sentada com o uso do Switch e aumentou o alcance. Tem um outro de eletromiografia eu vou ver se eu acho aqui, não sei onde está, eu vou procurar aqui, daqui a pouquinho eu falo. Eles colocaram eletromiografia em abdominal e paravertebrais, e eles observaram que com o Switch, a ativação eletromiográfica, ela se aproximava mais, ela diminuía a hiperativação que acontece muitas vezes por uma instabilidade postural, então diminuiu o sinal eletromiográfico da musculatura de parede abdominal e paravertebral com o uso do Switch. E daí, às vezes as pessoas interpretam mal, falam assim, nossa, mas diminuiu a contração muscular,
mas é uma contração que não tinha que entrar naquele momento exagerada e que você cria um gasto energético altíssimo e uma manutenção em longo prazo baixa na postura. Então, isso é interessante. Eu acho que são esses, eu vou abrir aqui, deixa eu ver o que eu acho aqui. Perfeito, muito legal, né? Então, você vê, tem melhora de função, né? Tudo auxilia, o eixo auxiliando a função dos membros, a participação de tarefa, né? Aquele velho conceito de que a gente só olhava estrutura e função, estrutura caiu, né? A gente precisa olhar o que temos de benefício frente a um recurso. Exato. Né? Ó, esses dois estudos, um é Garcia, 2015, e outro Pavão, 2018. Pavão que analisou os ajustes posturais antecipatórios, com suíte e sem suíte, e as tarefas de alcance com e sem veste, com N de 29 crianças. Opa, deixa eu diminuir aqui. E o eletromiográfico já é um N menor de 10 crianças de MFCS 2. Então, eles fizeram a coleta em abdominal e paravertebral, em pé com e sem veste. E após 10 minutos também que retirou a veste, né? Usou por 10 minutos, depois retirou. E daí eles traçam um sinal eletromiográfico mais semelhante ao padrão postural de pessoas sem nenhuma deficiência. São 2 estudos, Mari, não são 3. Por enquanto, né? Hoje eu não fiz uma pesquisa para a gente ver que mais que... Mas eu acho que é uma tendência de a gente começar a ter esse olhar para a veste. A gente tem os estudos também do Teratogs, né? Que colocam no uso prolongado e que já trazem para a gente que depois que você retira, você faz uma sequência de uso, você tem os resultados perpetuando por mais tempo, porque esses 2 foram resultados imediatos, não teve um follow-up em longo prazo para ver até onde se mantém esse efeito. Mas terapeuticamente a gente pensa assim, mesmo o efeito imediato com o uso, no imediato a gente se beneficia desse efeito para desempenhar uma tarefa, né? Então, para fazer uma participação mais efetiva e o aprendizado com essa participação vai permanecer em maior parte do tempo, né? Com repetição, claro. Você sabe que, depois eu vou fazer um comentário aqui que a Aline colocou, mas há algum tempo atrás a gente fez um estudo com uma criança córeo, a tetoide e a veste. Nossa, gente, vocês... Qual veste que foi? Que, na verdade, a gente fez método registro, né? Vídeo antes e depois. Então, não, mas qual foi veste uma análise que você colocou? O colete de neoprene da Flex. Neoprene. Então, assim, a gente teve um resultado muito bom, porque ela precisava dessa informação. Então, ela teve aquela informação relacionada ao tronco, diminuiu demais a movimentação involuntária. Sim. Então, a gente teve ali um período de... Foi uma análise, né, qualitativa, mas a gente conseguiu fazer um bom registro disso, tá? Sim, os córeos, às vezes, do toque, né? A gente, falando de vestes, eu falei do Teratogs, daí a gente tem que daí é emborrachado, né? Daí a gente tem as vestes de neoprene e a gente tem as de lycra também, que é o Spio, o Evolvic, são vestes de lycra. Isso. E elas vão mais para o espectro de TEA, de questões de informações, esses inputs sensoriais, né? Elas não têm muita ação biomecânica. A Evolvic da Pediasuite entrou agora, eu nunca provei em mim, não tenho essa vivência para dizer, mas o que é alegado na divulgação do produto é que elas já vêm com as faixas derrotativas, então associa a veste com a faixa, né? Mas daí eu não sei se isso teria influência em tronco. A gente está falando de hipotonia axial, daí eu geralmente não uso as de lycra quando eu preciso de uma ação mais biomecânica. Ele precisa ser o neoprene. E daí o quarto tipo de veste seriam as com conectores elásticos, que são Terasuite, Pediasuite, Neurosuite, enfim. Mas essas não são usadas fora de ambiente, não devem ser usadas fora de ambiente terapêutico, né? O tempo de uso é menor. E é durante o acompanhamento. Isso, durante a terapia. A Raquel pediu para eu perguntar os usados, chama Inclusa o perfil das... Acho que é Inclusa só o nome. E aqui eu vi um comentário aqui da Aline que eu achei interessante a gente falar. Já vi muita criança com alteração importante da biomecânica respiratória descaturando. Isso, por isso que é excelente, Aline, porque tem que ser muito bem observado, né? Como cada criança vai responder.
Quanto de tensão a gente vai colocar, porque justamente se você faz um enfaixamento muito restrito, você diminui a incursão de caixa torácica, você cria uma parede abdominal que você também limita a incursão diafragmática e também toda a perturbação sensorial de acordo com cada criança, né? Por Então, isso que tem que realmente ser tem que muito bem dosar, avaliado. tem que ser bem avaliado, tem que ser acompanhado. Então, quando a gente prescreve o colete, traz na clínica, observa como que a criança reagiu, né? E daí observa e ensina. Outra questão das vestes é isso. A gente precisa saber todo o contexto familiar. Quem é que vai colocar no dia a dia? Né? Essa pessoa tem que vir para a gente colocar juntos. Coloca, me mostra. Às vezes eu faço um rabisquinho com caneta para mostrar até onde o velcro tem que transpassar, para não saírem apertando demais ou deixando solto que nem uma camiseta, por exemplo, né? Você precisa saber assim, temperatura da cidade onde vive para ver se é real. Eu não vou prescrever um colete de 3 milímetros de neoprene para alguém que vive em Manaus. Isso. É fora da realidade dessa criança, não vai fazer bem para ela, né? E saber quem vai usar e daí sim alinhar como que ela reagiu a ele, por quanto tempo ela deve utilizar, em que situações utilizar para se alimentar, por exemplo, não vai ficar com colete, né? Então, tudo deixar bem alinhado com a família e treinar o cuidador. Isso é muito importante. Quem vai tirar, quem vai colocar, tem que estar treinado com a forma de colocação. E daí você pode fazer marcação com canetas permanentes no colete da própria criança, claro, né? Para saber até onde vai os velcros. Isso, o quanto estica, o quanto, né? Mostra, né? Onde vai o dedo, por exemplo, aqui no tecido, né? Não pode estar estrangulando a criança, enfim. Perfeito, perfeito. Eu até às vezes gravo vídeo, né? Então faço um videozinho de colocação para que eles também consigam assistir, rever, né? Sim, deixa salvo naquele grupo do paciente, deixa. E daí você pode pôr algumas fotos, rabiscando na tela do celular. Olha, o X vem aqui, né? Você vai ancorar aqui, vai puxar para lá, porque senão vai virando uma bagunça. Às vezes os pais têm muitas coisas para ir pensando no dia a dia, daí você vai colocar uma coisa a mais, né? Em que situação você vai associar o uso durante o parapódio ou não? Importante tudo essa. E é uma pergunta que eles costumam fazer. E quando eu colocar em pé, eu tenho que colocar o colete? Quando ele for ficar sentado, eu tenho que colocar o colete? Exato. Né? Então, assim, depende. Qual é o momento que ele está mais instável, né? É sentado, é em pé? Exato. Né? Qual é a maior necessidade? A gente precisa avaliar e colocar cada situação ali no seu lugar. Isso. Aí a Tati perguntou em caso de gastro. Muitas vezes já vem que nem você pode fazer, o Bene que já vem, o Bene que você é opcional, você ter o óstomo para gastro. Os outros você pode recortar, é super simplesinho, na verdade, você recorta. A Panda também já vem recortado. Já vem recortado na Panda também, né? Mas se não vem recortado, você recorta para facilitar. Perfeito. Não é um impeditivo, né? Foi ótima pergunta, porque não é uma contraindicação para veste por ter gastro, de forma alguma. Aí a gente só tem que tomar, assim, eu sempre gosto de salientar quando a gente vai pensar em escolioses, né? Então, a gente, na questão, eu não sou a especialista em escoliose, acho que tem muitos colegas que são referência disso. De forma geral, o que a gente acompanha é que, assim, tem que tomar muito cuidado na abordagem da prescrição de um colete, que ela não vai corrigir uma escoliose estruturada, né? Infelizmente, a gente sabe que o índice de escoliose nos níveis 5, após 7 anos de idade, tem estudo que fala de 75% que desenvolve escoliose com 7 anos de idade já. É um quadro que a gente pretende mudar em longo prazo, com melhores cadeiras de posicionamento, enfim, parapod, tudo, mas a gente não sabe até onde a gente vai mudar essa estatística. Mas, no geral, a gente atua no preventivo de atitudes escolióticas e de má postura. E da não evolução. tratamento da escoliose estruturada. Acho que isso é importante, estar sempre alinhado com a família, né? Porque realmente, você não vê, a escoliose é tridimensional, né? Você não vê o que está rodando lá dentro. E os próprios coletes de polipropileno, eles também não conseguem segurar a escoliose quando ela já está, né, estruturado e se desenvolvendo, evoluindo, né? Nem os coletes rígidos, então a gente acha o colete, eu acho que em si ele nem tem função mesmo de conseguir diminuir isso, né? Não. Só de evitar a progressão. Exato. Perfeito. Vamos falar então das talas? Vamos. Da quê? Das talas? Das talas. Das talas.
Agora vamos falar dos membros dos membros. O que a gente tem para membros? Estava lendo aqui as perguntas para ver. Vamos lá. A gente tem... Desculpa, a dupla tarefa aqui foi a deficitária. As salas para membros, para hipotônicos, né? Então, por exemplo, você não vai ficar esperando ele conseguir desenvolver o ortostatismo sozinho, né? Acho que isso a gente está bem esclarecido no panorama geral, espero estar, né? Vou fazer outro cara da plaquinha para colocar isso. Não espere ficar em pé sozinho para pôr em pé. Então, não espere. Foi uma brincadeirinha que fez sucesso. Vai ser divertido fazer outras. Então, tem umas frases que a gente quer colocar outdoor, né? Não, gente, precisa, né? Vamos mudar. Vamos mudar. Quebrar, né? Alguns mitos. Isso. Vamos colocar o Mythbusters aqui, né? Da fisioterapia. Porque, assim, não, a criança hipotônica não precisa esperar sentar para ficar de pé. E não precisa só ficar de pé quando conseguir ficar de pé sozinha. Imagina, com 15 anos só ficou sentada na vida. E olhe lá, né? Porque se não sentar sozinha também... Também não. Então, deita. Então, assim, tirando essas não, né? A gente no em pé, sim, a vivência com talas extensoras é extremamente indicada, não é um investimento de altíssimo custo. Isso. Né? E consegue proporcionar a vivência na postura ortostática. Muitas vezes recebo a pergunta, mas tem que usar a tala extensora com o parapódio? Depende do seu parapódio. Então, se o parapódio tem o mecanismo de alinhar, de chegar no alinhamento biomecânico vertical contra a gravidade, não precisa colocar a tala extensora. Mas tem outros parapódios que podem não dar todo esse suporte, ou não tá muito grande, às vezes, para a criança, e o joelho fica inflexo, então ela fica meio sentadinha, né? Daí sim, a tala vai te garantir que o joelho lá dentro está estabilizado. Né? Então, tem muita gente que pergunta assim, mas para ele andar, eu preciso botar a tala para ele andar, para trocar passo, né? Porque não é uma marcha, né? É uma troca de passo ali. E aí eu acho que é legal a gente falar que em alguns casos, sim, a gente em alguns casos vai precisar da tala para às vezes eu sou metralhada quando eu faço isso. Eu sei. Eu juro por Deus. Eu falei sem medo agora. Que bom! A gente não combinou antes. Porque às vezes fala, nossa, mas meu Deus, vai andar de tala extensora? Se for a única forma desse carinha vivenciar a troca de passos, vai! Eu não vou fazer 10 quilômetros na esteira de tala extensora. Né? Mas por que a gente libera um tutor longo na lesão medular, na mielo? E daí, quando fala que é uma tala extensora ou um tutor longo, mas geralmente o tutor longo vai ser sob medida, uma tala extensora no PC, todo mundo já cresce o olho e fala, meu Deus, é um crime, vai prender essa fisioterapeuta. Gente, esse cara não vai ter uma resposta, ele não tem reação positiva de suporte, ele não tem uma tomada de carga, não tem. Então, assim, ele pode vivenciar e as crianças amam essa vivência de troca de passos. Eu não faço tala extensora, por exemplo, em cima da esteira, porque eu tenho uma repetição, daí eu já tenho um ritmo, daí não estou dizendo que é errado, pode funcionar talvez para algum paciente, assim, na minha vivência, daí eu respeito um ritmo menor da criança, porque é justamente uma vivência, vai se deslocar para ir buscar um brinquedo, vai andar um pouquinho com a tala extensora, e às vezes com enfaixamento de quadril, com um colete, e assim, e o que precisar, a gente dá oportunidade de postura, porque na pergunta que eu falo assim, que não quer calar, assim, o que ele estaria fazendo se ele não estivesse fazendo isso? Você acha que está deitado, né? Ou um massageador de vibração, né? Eu tô fazendo um cara andar, tô ajudando ele a andar. E ele tá feliz. Recursos auxiliares, isso é tecnologia assistiva. Vocês vão dar um curso sensacional disso. Falando né, do que a gente tem de recursos tecnológicos. Não tem por que negar esses recursos e privar as crianças de vivências em atividades e com maior participação, né? Com uma riqueza de estímulos. Porque foi se falado há tantos anos que você não pode trocar passo com tala extensora. Né? Eu acho melhor, por exemplo, com tala extensora do que com uma suspensão parcial de peso acima de 50% do peso corporal. Que daí está levitando e não está tendo nenhuma sensação de carga nos pés. Sim. E é uma troca de passo motivada, entendeu? A criança está feliz ali. Né? É igual o up-si, você coloca a criança em pé naquele up e coloca uma tala de lona ali e vamos embora, entendeu? Total. É muito melhor do que ele ficar lá pendurado pelo up-si, pelo walk
e sem nenhuma resposta Isso. cara. Deixa ele você já assimila os benefícios da descarga de peso, do ortostatismo. Você cria um ortostatismo dinâmico. Não tem por que não, né? Não é um crime, gente, colocar tala extensora e trocar passos. Não é. Não é. Ai, Sério, que bom. vale um cartazinho, né? Uma plaquinha. Mais uma plaquinha, Rebeca. Mais um título para plaquinha. É, porque eu acho que a gente precisa sim construir isso, né? Porque pensar no que a criança precisa para ficar em pé é uma forma da gente estar trabalhando com ela. Então, Claro. por exemplo, se eu não pensar que vai ficar uma pessoa segurando no joelho, a outra segurando no pé, quantas pessoas você tem lá para te ajudar? Isso que a gente nem abriu parênteses ainda do controle cervical, né? Não. E vamos falar. Tem que falar, porque quando a gente fala de um grande grupo de hipotonia de eixo, a gente muitas vezes tem um déficit de controle de cabeça. Né? Isso. Vamos falar? Que eu acho vamos que a gente nela? falou. Vamos. A Mariana pediu para repetir todos os nomes. Mariana, escreve depois de novo. Que outros nomes que é para repetir? Eu não sei se meus comentários estão chegando atrasados aqui. Só antes da gente entrar na cabeça, a Aline falou, as de lycra são melhores para criança com alteração mais severa da biomecânica respiratória. Não necessariamente, Aline, porque as de lycra vão ter muito pouca eficácia biomecânica. Então, só tem que observar, e às vezes o que pode fazer, que eu associo também, a gente falou de colete, a gente tem as faixas da Fabrifon, ou as faixas de neoprene. Né? Então, isso é vida. Eu deixei aqui pra gente falar e mostrar, né? Então... A gente faz um enfaixamento para facilitar, às vezes, um efeito, uma conexão só, sabe, de caixa torácica, costela baixa com pelve, que você tem aquela costela super flutuante, que está uma biomecânica bem desfavorável. Você pode fazer isso inferior, só nas costelas inferiores, né, no quadrante inferior, e fazer a conexão de parede abdominal e pelve. Então, você faz esse enfaixamento para conseguir um melhor alinhamento aqui, deixando o ombro livre, sem nenhuma interferência de ombro. As faixas da Fabrifon são o mesmo tecido da Teratogs. Isso mesmo. Pela Fisiovital. Olha a densidade dela, ela é a espessura ela é bem fininha. E esse branquinho é uma borrachinha. Isso, e estica. E ela é velcro friendly. O azulzinho, né, é onde conecta o velcro. Isso aqui. Né? Então ela se conecta, você passa e se conecta. Então tem pacientes às vezes que não tem o colete em si, não consegue comprar, por exemplo, o Teratogs, mas eles compram as faixas, elas vendem de acordo com o tamanho do rolo, né? Essa sua é de 15? Essa daqui, não sei, hein? Eu tenho duas, uma mais fininha e essa menor, essa maior. Então, essa altura dela é o que ele tem. Uma outra. De 5, 10 e 15, enfim, daí tem em polegadas, né? Porque é americana. Então tem que ver no site da Fisiovital para ver, por exemplo. Uma criança pequena, você pode, ao invés de ter o Teratogs, se não consegue acesso a ele, você ter as faixas. E também pode usar as faixas, se não consegue acesso à faixa da Fabrifon, as faixas de neoprene. Isso. Perfeito. E essas faixas também já fazem a conexão que a gente está falando de membros, né? Então também uma facilitação de membro superior, um enfaixamento de membro inferior, daí o segmento que você vai usar de enfaixamento depende do objetivo terapêutico, né? Então, qual desfecho você quer é o que você vai abordar com a faixa. Perfeito. Né? Perfeito. Evolvic também é utilizado com autismo, comentário aqui em cima. Acho que estamos respondido, né? Depois eu escrevo, Aline, então, o nome de todas as... Depois a gente tenta olhar de novo. Não tem, Valéria, tempo de uso máximo, tá? Ela tá perguntando, curiosidade, o tempo máximo de uso. Eu não vejo nenhuma eficiência em dormir de veste. Tem eu. Você perguntou isso ainda aqui, eu acho, mas assim, não faz sentido você dormir de veste porque a gente pensa que a gente está proporcionando um alinhamento biomecânico para atingir uma função. Isso aí. Então, a função de dormir é dormir e relaxar. Então, não Ninguém precisa... gosta de dormir preso. Nada. Eu sou defensora do sono das crianças. Assim, se não dormiu bem, não vai render em terapia, não vai absorver aprendizado. Nada de sair colocando a galera com tala extensora para dormir, né? Não. Tirando um pós-operatório, uma prescrição médica específica de um pós-operatório. E em tempos normais você não precisa, não é isso. Ganha tempo no momento de alerta, né? No período acordado, ganha tempo de um volume de bom alinhamento que você tem mais do que 50% do que a criança está dormindo.
né? Então, as vestes, mas ela não tem, assim, uma prescrição de tempo máximo de uso. Varia muito de uma criança para outra. Perfeito. Perfeito. Vamos falar dos Red Pods e o que nós temos aí. Exato. Vamos ver aqui. Então, vamos lá. Red Pod, para quem não conhece, são os recursos auxiliares para controle cervical. Então, a gente tem Red Pod, tem o Levitar, isso, a expansão. O Red Pod, ele é importado pela Capra, pela e Mais acho que a Mais Movimento. Movimento também tem. Mais Movimento e Capra. Eu acho que são as duas únicas importadoras do Red Pod oficial, né? A gente tem no Brasil o Levitar, que daí é mola, não é silicone. E tem de neoprene, o que chama estabilizador mandibular da Flexcorp. Flexcorp, eu vi. Que daí é um estabilizador mandibular. Enfim, as pessoas perguntam muito nessa questão quando a gente fala de ausência de controle cervical. Então, por que eu usaria um dispositivo vertical no lugar de um colar cervical? Né? Qual que é a diferença? Então, eu costumo dizer assim, quando você tem essa suspensão, essa estabilização vertical, o Red Pod ele vem com uma tira aqui atrás e às vezes com esse suportezinho de mento. Daí ele está suspenso aqui em cima. Quando eu tenho essa suspensão, eu deixo total liberdade para selecionar a rotação da cabeça. E dependendo do tensionamento que você dá na tira superior, você deixa a liberdade para a criança olhar um pouco para baixo e para cima, né? E daí depende da direção que você posiciona ele na cadeira. Quando eu tenho colar cervical, eu crio um atrito aqui dessa região que para a criança a gente limita usando colar porque não tem controle de cabeça. Então, se ela quer olhar para o lado, ou ela vai ter que esfregar o queixinho dela no colar, então é um atrito alto, demanda um esforço maior, ou ela vai levantar e virar, né? Daí também não é o ideal. Dos dois, assim, todos são melhores do que uma cabeça desabada. Né? Mas, assim, num degrau de melhor dos mundos, algumas crianças não se dão bem com o Red Pod, tá? Então, ele é nossa Ferrari de falar isso também. Tem criança que não dá certo. Tem criança que odeia qualquer coisa na cabeça, né? Então, daí você vai realmente, às vezes, com o colarzinho cervical. Tem aqueles colares da girafinha, que tem uma parte atrás também, para quando ela perde para trás, né? Então, ele vem com apoio na frente e um pouco atrás. Isso, assim, deixa mais estendido também. Isso, daí você vai fazer a junçãozinha aqui, enfim, faz com uma toalha de rosto quando não tem opção, né? Faz uma toalha já fiz até com aquele negócio de viagem. Pescocinho de avião, né? Você vai, você gruda ele aqui ou você estrangula com uma chuquinha de cabelo ele aqui no meio, né? Quem nunca? É o que tem, gente. Pega uma toalha, enrola a toalha e faz esse colar. Observa, né, que a criança respirando. Antiderrapante, você pega aquele antiderrapante que é tipo jogo americano, dependendo do tamanho da criança, que ele é emborrachado, dele não vai escorregar, e faz também o seu colar. E também tem polêmica em cima disso, né, Rebeca? Porque tem e daí eu gente pergunto, que também como que a criança estaria se ela não tiver com isso? Mas tem gente que também prefere assim, não, mas eu tenho que trabalhar para ganhar. Com certeza você tem. E daí é uma polêmica que eu adoro entrar nessa briga, quando tem essa discussão. Adoro. Dou tudo para não entrar, mas quando entra, fala assim, então tá bom. Daí você vê essa pessoa em terapia trabalhando em prono para a criança ganhar extensão. Sem lembrar que assim, a estrutura da musculatura cervical, ela é postural. Sim. Ela não é fásica. Né? Então você não tem que fortalecer com 10 repetições a musculatura cervical. A função dela é estabilizar contra a gravidade. Claro que a gente tem momentos que você vai ter uma contração, um momento fásico, né, dessa contração, mas no geral ela é uma musculatura estabilizadora contra a gravidade. Então você não tem que ficar trabalhando em prol da gravidade, não jogando na corporatismo, né? Então você está adicionando carga. A ação da gravidade joga ela para baixo. Então, você está adicionando carga se você trabalha em prono, só que esse carinha que não consegue se impor, não consegue sustentar a cabeça, por que você vai pôr em prono? Perfeito. E daí sim, daí você vem com um colar cervical e mesmo assim você pode afrouxar e deixar um pouquinho de oscilação. Mas primeiro, trabalha na estabilidade, trabalha a musculatura visual, campo visual, foco, interesse, aí vai selecionando rotação. Daí vai ganhando amplitude. Estamos tanto falando de participação
e tudo mais, como que a criança participa se ela não consegue levantar a cabeça? Nada, e você tem todo um comprometimento de deglutição, né? Daí vem uma celorreia excessiva. Você não tem interesse no ambiente, no brinquedo, e não adianta ficar com comando verbal. Olha para cima, olha para mim. Ele não consegue. Se ele conseguisse, eu garanto que a cabeça dele estava em cima do corpo dele. Ele não consegue, não é má vontade. E não falem, para de jogar a cabeça para trás. É insuficiência da musculatura do controle. Não é má vontade. Então não adianta esses comandos verbais que são deletérios para a autoestima desse carinha. Né? Cria oportunidade, daí muda seu ponto-chave, né? Eu gosto às vezes de dar uma situação aqui de controle aqui em cima da cabeça, onde adiciona um pouquinho de carga, né? Para a gente ter a sensação, você ter uma coaptação das articulações e ter a sensação da cabeça no local correto, né? Um bom alinhamento e acompanhando e respeitando o movimento. Assim, eu também estou trabalhando a musculatura ao redor do pescoço. Sem precisar ficar colocando em prono e levantando a cabeça algumas vezes e a pessoa desaba. Né? E você vai frustrando essa participação. Então, é essencial um bom alinhamento. E, às vezes, ele é subestimado, por exemplo, no ortostatismo do meu hipotônico. Então, cuida-se de joelho alinhado, cuida-se de quadril alinhado, de tronco alinhado e a cabeça está caída para frente. E daí a solução dos pais, às vezes, instintivamente, porque eles estão certos, eles veem que aquilo está errado. E o que eles fazem? Eles fazem um tilt para trás. E aí a criança fica meio sem campo. Fica aqui, não tem função nesse tilt, e você diminui o vetor de gravidade na descarga e na melhora da densidade óssea. Acabou. Né? E da descarga de peso para luxação de quadril, enfim, né? A gente tem todo mundo que vai perdendo quando você tira um pouco da descarga de peso, você não tem uma descarga total na vertical, né? Então não é que o tilt está errado em todas as situações. Ele pode acontecer o tilt com uma bandeja inclinada para ter uma participação. Né? O problema é o tilt o tempo todo sem função. Exato. Aí não dá certo, né? Então, esses dispositivos de controle de cabeça, eles são... Eu sou super defensora, né? Já dá para ver aqui. Dos dispositivos auxiliares, porque a pergunta é essa: o que ele estaria fazendo se ele não tivesse alinhado com isso? É isso. Eu não vou enfraquecer uma musculatura que já é fraca. Né? É diferente você pegar um indivíduo e ficar colocando um colar cervical nele. Obviamente, você partiu de um trofismo, de uma normotrofia, e daí você vai perder, né, massa muscular se você tira por desuso. Desuso é você perder o uso, e não teve uso ainda. Né? Muitas vezes na criança que não tem controle cervical. Ai, será que é a minha internet? Voltou. O Instagram vai cortar a gente porque a gente tá polêmica. Eu não tô ouvindo você. Fala de novo, vê se tá com áudio. Quem tá me ouvindo não tá ouvindo, vamos ver. Nossa, tem um monte de comentário aqui. Você tá me ouvindo, Priscila? Eu não te ouço. Ai, meu Deus, voltou. A Maria falou voltou, mas voltou com áudio. Quem tem áudio? Quem tá me ouvindo? Ai, eu não tô te ouvindo, Priscila. Será que só eu não te ouço? Meu Deus. Senão eu vou sair e vou entrar de novo. Todo mundo ouve as duas? E eu não te ouço? Que desespero, peraí. Aqui, a Flávia falou que só me ouve. Priscila tá sem áudio, não sou só eu que tô. Ai, Priscila, não vou falar sozinha, não. Entra seu áudio. Fala alguma... O seu áudio que sumiu. Tira o Wi-Fi, alguma coisa assim, fica no 3G pra gente ver se volta. Eu vou falando pra gente não ficar aqui no silêncio. O que a gente tava falando mesmo? Ah, eu tava falando do desuso. Pri, enquanto você conserta seu áudio, eu vou falando, tá? Será que ela me ouve? Você me ouve, Priscila? Não me... Não dá pra te ouvir, que desespero. Não. O que aconteceu, gente do céu? Veja lá, Priscila, se é algum fone, alguma coisa assim. É que se a Priscila sair e voltar, a gente perde a live, porque ela que é a hostess da história.
A Ale falou, a fala é só sua. Acho que a gente foi se tornando polêmica, o Instagram falou, deixa eu cortar metade. Não? Que coisa. Põe no 3G, Priscila. Eu vou puxando, a Mari falou, vou puxando as perguntas enquanto isso, enquanto você vai tentando chegar no áudio, tá? Porque a gente está nos últimos 10 minutinhos. Acho que algumas pessoas fizeram mesmo, Mari. Eu vou voltar. Foi, voltou? A Mari Fê perguntou que faz 3 meses que fizeram uma rifa e compraram o Erectus. E ela fica mais ou menos 1 hora. Pode? Quanto em quanto tempo podemos aumentar essa por dia? Depende essa prescrição, mas de forma geral, as revisões que a gente tem de embasamento de prescrição de ortostatismo domiciliar é que os benefícios se iniciam de 45 a 60 minutos, mas não tem um limite máximo, um teto, né? Isso vai variar de acordo com as atividades, com a rotina da criança. A gente mesmo muitas vezes passa o dia todo de pé. Se ela tá bem, se não tá machucando o pé, se ela não tem, né, dentro da órtese, se ela não fica extremamente cansada, exausta depois, pode ir tocando ortostatismo, mas conversa com o terapeuta para ver até onde vai essa prescrição, né? Pensar que às vezes você puxa demais um tempo de ortostatismo, ele pode não render em terapia depois porque tá cansado ou não, varia bastante, né? A Lê falou que dá para, na mesma sessão, selecionar um tempo de uso do colar com objetivo e sem o colar, com certeza, Lê. É isso que a gente está falando do desuso, né? Que a turma do desuso é isso que acho que foi quando cortou aqui. Quando o desuso eu vou ter quando eu já tinha um uso. E quando eu não tenho zero de uso da musculatura de controle cervical, o colar ou o dispositivo vai vir para somar e dar oportunidade de participação, de vivência, de campo visual melhor com a cabeça alinhada, tá? A Yara falou que faz tilt, Yara, tudo certo. Tenta não fazer o tilt e dar um controle, né? E variando e progredindo o tempo sem o tilt. Como que brinca, a Tatiana falou, né? Fora que a vida não pode ser sem segurar a cabeça, como é que brinca? Deixa eu ver aqui mais. O paciente está tão desalinhado. Cadê as perguntas, gente? Aqui, acho que eu comecei aqui de cima agora, tá? A Mari falou, eu não sabia dessas polêmicas, faço todas essas coisas. Mas que bom que a gente faz, a gente tem que se apegar nas polêmicas se a gente tem um bom embasamento, né? Às vezes o paciente está tão desalinhado que já está com o colete e não temos mais mão para corrigir. Então ajuda bastante, com certeza, as talas, Aline. É isso, nós somos, às vezes, muitas vezes a gente está sozinha. Ai, Priscila, e eu falando aqui. Sozinha ela não volta, vou aqui nas outras. Realmente, para lesão medular, isso não é polêmica, e nem para mielo, Mari. Então, parece que assim, quando você põe no PC, pronto, o mundo acaba, né? E por que que nos outros não, né? Minha filha nasceu com hipotonia, Marifê, devido a uma síndrome. Ela mexe as pernas, chuta, mas só consegui ficar de pé com um talo no parapódio. Então, assim, vamos focar no você conseguiu proporcionar para ela a postura em pé. Então, que bacana, que bom, com a ajuda de dispositivos. E talvez, em outros momentos, você diminua um dispositivo ou outro para agregar uma função e uma maior participação. Mas você não pode privar a postura porque você não quer usar nenhum tipo de dispositivo. Uma paciente conseguiu chutar a bola, feliz e ama futebol. Exato, Letícia, a gente proporcionou atividade. Então, assim, você conseguiu um contexto muito melhor. Pri, nada de voltar seu áudio, vai ficar gravado, tá, pessoal? Eu acho que talvez a gente possa fechar e abrir para ver se a Priscila volta, ver se todo mundo volta aqui. Paciente mais para tempo unido. Minha filha não aceitava o Teratogs, aí coloquei para dormir umas 2 noites. Pronto, acostumou. Pode ser, só pensar que assim, o momento que ela está dormindo não é onde vai ter a maior ativação e a maior função da veste, que é o Teratogs. Mas se foi sua estratégia para ela aceitar e depois usar no período alerta, no período que ela está acordada, sem problema algum, tá?
Estabilizador mandibular. Tempo ideal para uso do colar cervical, não dá para a gente prescrever o tempo ideal, depende do objetivo, né? Como a Letel falou aqui mais para baixo. Pode usar na terapia um momento usar com colar, um momento sem. Tem criança que tem um headpod, por exemplo, ou colar, que vai ficar na cadeira, no parapódio, aonde ela tiver, ela tá, porque ela não sustenta nada contra a gravidade. Então, você tá mantendo alinhada a maior parte do tempo, ok? A Marifê falou que a filha sustenta bem o pescoço, agora já tem 3 anos, mas quando ela tá com sono, ela solta para frente ou para o lado. Daí você pode lançar a mão, às vezes, justamente, ela tá com sono, até a gente vai se encostando mais quando a gente tá com sono. E daí pode fazer um tilt, algo assim. Que mais? Fora que a vida dele não pode ser sustentar a cabeça, como que brinca, né, Tati? Exatamente isso, né? E às vezes, assim, o foco de só sustentar a cabeça, você não consegue função nenhuma. É um trabalho vazio na terapia se você só está focando em estrutura e não em função. Já dizia a nossa amiga Cif, né? Então não tem mais como a gente ficar pensando só em estrutura sem função corporal. Eu acho que eu respondi todas as perguntas, não? Deixa eu rolar lá para baixo. Estamos na tentativa. Tem que ter o colete mesmo para ficar no parapódio? Pode ser, Marifê, às vezes precisa. Tati, vamos fechar a live, daí você abre outra para a gente conseguir concluir, porque senão eu fico sozinha. Tati, não, Pri? Você me ouve, Pri? Será? Gente, eu acho que a gente fecha. Eu vou fechar a minha e peço para entrar de novo. Deixa eu ver se a Priscila está me ouvindo. O tilt, Marifê, é você reclinar um pouquinho, daí depende do dispositivo que você tem, tá bom? E vamos falar do sling, parapódio, calça de posicionamento e andador posterior, um monte de coisa. Fecha, que faltam alguns minutos só, né? A live vai ficar gravada assim, tá? Tudo bem que eu fiquei falando sozinha no final, Priscila. O sling, acho que a gente falou grande parte das faixas rotativas, a Priscila vai falando aqui na mensagem. Muitas vezes ele é associado com colete ou não, né? Mas ele é muito eficaz. As calças de posicionamento, muito bem lembrados, né? Os hip helpers e tal. Na hipotonia, muitas vezes a gente tem postura de abandono, aquela rotação externa excessiva. 3 minutos. Então, você pode usar, comprar ou costurar o cos, o meinho da perna para evitar que fique uma abdução excessiva. Daí, isso sim também pode ser inserido durante o sono, tá? E, nossa, andador, acho que a gente tem uma live só para andador, hein? Depois abre outra, talvez vai ser melhor aqui, ó. Mas prometo uma nova live. Vamos fazer sim, Pri. Tem 3 minutinhos. Acho que fecha e daí a gente abre outra só para se despedir, tá bom? Bermuda adutora, sim, viu, Tati? Pode ser, chama hip helper, bermuda adutora, esses opcionais. Pri, escreve alguma consideração final, então, para a gente fazer o desfecho e não ficar sozinha. A Priscila vai dar um curso com a Flávia, com a Mari. Eu não lembro o dia, coloca aqui para mim, meninas, quando que é o curso de vocês de dispositivos. Que daí vai ser abordado mecanismos para vivenciar, para que nossos pacientes vivenciem posturas mais altas e que seja troca de passos, tudo, né? A Mari falou que começa dia 17 de setembro, e daí tem que ver no perfil delas para ver aonde vai entrar para se inscrever. Ah, minha tia, 50 anos atendeu trabalhando em cadeira de rodas, necessidades especiais, usava bastante a criatividade e os físicos também. Assim, até uns 10 anos atrás, a gente não tinha essa gama que a gente tem de cadeira de rodas, de parapódios e de vários coletes, não existia isso. Então tá muito novo para todo mundo, a gente precisa sim de um melhor embasamento científico para todos esses dispositivos, mas na prática clínica, eu sou clínica, a Pri também, na prática clínica a gente tem resultados maravilhosos. Então, a gente ir usando com cautela, com um raciocínio clínico bem específico para esse paciente e observar os efeitos e as respostas, né? Geralmente a resposta tem que ser imediata quando a gente fala de vestes. Então, você observou um bom alinhamento ou não, ou uma recusa do paciente pela questão sensorial, tá?
Ah, obrigada, Flávia, do meu curso de andadores. É semana que vem já, dia 3, dia 8. Não, dia 8, terça-feira. Tá? Que é o curso de prescrição de andadores, que daí eu falo também do andador anterior, posterior e acessórios, em que situações utilizar e tudo que a gente tem de valores e de tudo que tem no mercado, tá bom? Pessoal, super obrigada.